Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tranquilo? Na paz? Irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia, mais uma manhã. Hoje é 5/7. Espero que cada dia mais o Senhor esteja no controle da minha e da sua vida. Cada dia mais o Senhor venha transformar a minha e a sua vida, tá bom? Hoje eu vou trazer um fato, uma notícia que me chocou muito, me chocou bastante. Eu acho que também, vamos dizer assim, chocou aqueles que são amantes da palavra do Senhor, né? E a gente traz notícias assim, desses tipos de notícia, abatido, triste, por quê? Porque, pastor, por que você vai trazer essa notícia? Eu vou dizer a você o porquê. Lá no Instagram, eu abri ontem e hoje pela manhã para postar algo, um texto bíblico, alguma coisa nesse sentido, e vi um ímpio, uma pessoa que não conhece a história das igrejas, criticando esse fato a qual eu vou falar. Um fato que está não está, vamos dizer, ainda não saiu na mídia televisada, mas saiu no YouTube, saiu no jornal do YouTube, saiu em muitos lugares. Menos ainda no jornal, vamos dizer assim, no Jornal Nacional, mas saiu em algumas redes de televisão locais. Que é um escândalo muito forte isso, é uma notícia forte, uma notícia que está dando muita margem para as pessoas incrédulos falar, dizer, criticar, bater na igreja, como se a igreja do Senhor ela tivesse culpa. Se a instituição a qual esse sujeito pertence também tivesse culpa. Eu não estou aqui querendo, vamos dizer assim, passar a mão, não é do meu feitio, mas o que está me preocupando é que, vamos dizer assim, as pessoas que não são cristãos, não são evangélicos, criticou e está criticando muito esse fato a qual eu vou falar agora para vocês. Mas antes de eu falar, gostaria muito que você viesse aqui, inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo, chamasse algumas pessoas para amigos, para fazer parte desse canal, que além de ser um canal que traz informação, também prega a palavra, traz estudo. É muito bom você ter um canal como esse. Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Olha só, a notícia que eu não gostaria de dar, mas estou dando, porque eu vi muito incrédulo criticando como se isso não acontecesse em outros locais, mas acontece, infelizmente acontece. Bem, a notícia a manchete que está aqui Assembleia de Deus apagou fotos de Aguinaldo Betti após prisão, mas segue em silêncio. Apesar de que a Assembleia de Deus de Belém, ela colocou uma nota assim, depois. Até essa reportagem aqui, ela ainda não tinha se manifestado, mas ela já se manifestou com uma nota de repúdio em relação a esse fato. Pastor, e qual é esse fato que você está falando? Bem, eu vou ler aqui a reportagem na íntegra, que saiu na revista Gospel, tá certo? Então, eu vou ler o que está escrito aqui e depois eu vou dar o meu comentário a respeito disso aqui. Diz assim: após prisão do pastor Aguinaldo Roberto Betti por suspeita de compartilhar vídeo de pornografia infantil, a Igreja Assembleia de Deus em Alagoas apagou todos os registros da passagem do pastor por lá, nas redes sociais. No entanto, até o momento, como eu falei, eles já colocaram uma nota.
Até o momento, a igreja não publicou nenhuma nota oficial e nem se manifestou sobre a prisão. Aguinaldo Roberto Betti, líder religioso de 58 anos, com 457 mil seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 3, no Jardim Santo Antônio, em Valinhos, São Paulo. Ele é suspeito de compartilhar vídeos de pornografia infantil. A operação contou com a participação de policiais federais e militares. O pastor foi surpreendido pelas equipes policiais em sua própria casa enquanto acessava conteúdo ilícito por meio de um aplicativo. Ele tentou deletar os arquivos, mas não conseguiu. Segundo a Polícia Federal, Betti já havia sido indiciado neste ano pelo mesmo delito. Já pensou? Mas continuou a adquirir e compartilhar vídeos e imagens de violência sexual infanto-juvenil. Este é o primeiro caso flagrante de compartilhamento de pornografia infantil pela Polícia Federal na metrópole. A prisão ocorreu um dia após Betti pregar no culto de Santa Ceia da Igreja Assembleia de Deus em Alagoas e postar fotos nas redes sociais ao lado do presidente do Ministério e da Comandal. A investigação levou à prisão do pastor, faz parte da Operação Escudo da Inocência, cujo objetivo é proteger crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Após ser detido, Betti foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal e, após o procedimento legais, será levado ao sistema penitenciário, onde guardará os trâmites da 9ª Vara Federal em Campinas. Bem, essa é a reportagem, a qual mostra que um pastor, ele é comentarista da revista das Assembleias de Deus, ele é professor de Escola Bíblica da Assembleia de Deus, tem mais de 457 mil seguidores. A pessoa no YouTube. Aí como é que a gente pode perceber isso, irmãos? De uma maneira simples, não podemos. Não podemos porque a Bíblia, a gente não, pastor, isso aí é um escândalo. Será, meu irmão, que isso não estava escrito na Bíblia? Esse homem ele precisa pagar pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo. Ele precisa pagar pelo esse crime onde. Porque eu quero falar da igreja. A igreja de Cristo, ela não tem culpa disso. A igreja de Cristo, irmão, ela não incentiva isso. Isso aí é mais um lobo no meio das ovelhas. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7 ao 35. Vamos lá, vamos ver isso aí. Evangelho de Mateus, tá? Mateus 18, do 7 ao 35. Olha o que está dizendo aqui. Vamos ler esse texto aqui. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Pensou nisso? Mateus 18, 7. Jesus já previu que esse escândalo ele vinha. Escândalo do Evangelho, escândalo contra a igreja do Senhor. Isso não pode existir. Mas isso tem muita gente que dá ênfase, não, a igreja de Deus, a igreja a qual o Senhor participa, a qual o Senhor morreu na cruz do Calvário por ela, não cria esses escândalos. Quem cria esses escândalos são pessoas como essa. Agora você pode dizer assim, pastor, mas o senhor está querendo defender? Não estou. Não estou querendo defender, porque a igreja do Senhor não precisa ser defendida. Cristo defende a sua igreja. Estou dizendo o seguinte, porque as pessoas do mundo estão batendo, não nesse bandido, mas na igreja, dizendo que a igreja não presta, que a igreja só tem isso. A igreja, meu amado irmãos, você pode dizer, não, mas a igreja somos nós. Não somos igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas esses pastores, que não são pastores, são lobos,
são pessoas que estão no meio das ovelhas, mas não são ovelhas, não são pastores, são lobos. Lobos de um jeito, irmãos, que engana todo mundo, vestido de pele de cordeiro, mas não são cordeiro, são lobos. Então eu vejo o seguinte, irmão, a gente não pode achar que porque esse pastor que tem 457 mil seguidores, que é famoso na Assembleia de Deus. Agora eu pergunto, a Assembleia de Deus tem culpa? Não. Por que não tem culpa? Eu não sou assembleano, não, tá? Quero dizer, deixar bem claro que eu não sou assembleano. Mas eu não posso ficar calado diante de um fato que as pessoas estão criticando a igreja do Senhor. Não, nós temos que criticar este homem, esse pastor aí, que se diz pastor, que não é pastor, tá certo? Esse tal de, como é o nome dele, que eu até esqueci agora, o pastor, o quê? Eu não conheço ele, é o pastor Aguinaldo Roberto Bete. Isso aí não existe um homem desse. Tá? A igreja, a Assembleia de Deus em Alagoas, não tem condições de achar que esse homem com essa cara que ele tem, irmãos, ter feito algo tão terrível desse, usando crianças, usando fotos de crianças. Ele é um pedófilo. Então, a igreja teria como ser, vamos dizer assim, ter culpa disso, apesar de ele já ter sido processado anteriormente. E eu tenho certeza que a igreja que representa o pastor da Assembleia de Deus em Alagoas, eu creio que eles sabiam algo a respeito desse assunto. Então, se eles sabiam, tá certo? Quem está errado é aquele que está acima da igreja, os pastores, líderes, que chamaram esse homem para ministrar, para pregar. E essas pessoas que são líderes, que simplesmente por estarem, vamos dizer assim, na cabeça, então chama esses pregadores, então porque tem, não, mas irmãos, devemos sempre, irmãos, ter cuidado com pregadores que vão às nossas igrejas. Não importa quem seja, não importa que status eles tenham, nós temos que entender que precisamos ter noção de quem irá pregar na nossa igreja. Para quê? Para que não haja escândalo dessa maneira e achar que a igreja do Senhor, ela tem culpa. Não, ela não tem culpa, a igreja do Senhor não tem culpa, tá certo? A igreja do Senhor, ela é santa, porque Jesus Cristo morreu pela igreja. Né? Pastor, volto a repetir, a igreja não somos nós, a igreja é uma eclésia, é um ajuntamento de pessoas com o único propósito de adorar a Deus e pregar o Evangelho. Aí chega esses pastores que se dizem pastores, mas são lobos, e querem, sabe, denegrir, escandalizar. Mas como eu disse no texto anterior, tá certo? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mística que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, você percebe que Deus já previa isso. Eu não vou estar mostrando aqui a reportagem, tá? Mas você está lá, você procura, está lá a foto dele, tá certo? Desse bandido, desse pedófilo, tá bom? Então, mas sou eu que estou dizendo, não, tá? A reportagem fala que ele usava pornografia infantil para se autossatisfazer. Não, isso é muito feio, é terrível. Agora, nós não colocamos a igreja do Senhor diante de um patamar igual a esse. Não podemos fazer isso. Este homem, ele precisa pagar pelo que fez, precisa ir para a cadeia, precisa ser preso, tá certo? Precisa ser julgado conforme a lei e pagar pelo crime que ele cometeu, tá certo? Agora, a igreja do Senhor, ela não pode ser condenada por um erro de um ser humano escrupuloso desse, não pode, tá certo? Então, esse é o meu comentário, essa é a minha indignação a respeito deste homem que, para mim, pode repetir, ele não é pastor, ele é um lobo terrivelmente, certo? Que está ali a serviço de Satanás, tá certo? Então, eu quero dizer para vocês que eu não posso querer enquadrar a igreja do Senhor, não. Eu enquadro esses bandidos que aí se encontram dizendo que são pastores, tá bom? Então, Deus abençoe você, tenha um bom dia, a paz e a graça do Senhor. Mas não saia daqui sem antes vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Até amanhã, em nome de Jesus.